E aí pessoal, eu sou o Guga e nesse vídeo vamos conhecer uma mesa, um burro e um porrete. Essa história eu li nos livros, que algumas versões que tem dos irmãos Grimm. Então é uma história bem legal, bem curiosa e contém 3 itens mágicos. Uma mesa, um burro e um porrete. Mas por que será que eles servem? Era uma vez, numa cidade muito antiga, havia um alfaiate e ele tinha 3 filhos. Esse alfaiate, além de fazer as roupas, ele também tinha alguns animais. Mas a de mais estimação dele era a cabra dele. Ele gostava muito daquela cabrita e fazia de tudo por ela. Ele levava ela para comer e voltar, e ele tinha um código que ele conversava com a cabrita. E a cabrita sempre respondia a ele. Um dia ele estava muito atarefado e pediu para o seu filho mais velho: "Meu filho, leve a cabrita para comer. E quando ela acabar de comer, você pergunta se ela está satisfeita." O filho pegou: "Claro que sim, pai." Levou a cabrita para comer, a cabritinha foi lá, comeu, pulou. Quando ela terminou, falou: "Cabrita, você já está satisfeita?" Ela fez: "Bé." Ele: "Beleza." Trouxe para casa. Quando chegou o pai dele: "E aí, meu filho, você fez o que eu pedi?" "Claro que sim, pai." E aí então o pai perguntou: "Cabrita, você está satisfeita?" Ela: "Bé." Aí o pai ficou tão bravo que uma coisa simples o filho dele não tinha feito, que ele pegou o filho dele e expulsou de casa, botou para fora de casa. E aí o filho dele saiu triste e foi procurar alguma coisa para fazer. No outro dia, o pai pediu para o filho do meio: "Meu filho, leve a cabrita lá para comer e quando ela estiver satisfeita você volta, tá bom?" Ele: "Ok, pai, pode deixar." Aí o filho levou a cabrita lá, a cabrita comeu, pulou, descansou. Ele perguntou: "Ô cabrita, tá satisfeita?" Ela fez: "Mé." Ele: "Opa, então é assim, né? Ó, sua cabeça trouxe lá. Aqui, pai, tá ela aqui." O pai desconfiado falou: "Ô cabritinha, você tá satisfeita?" Ela: "Mé." Ele: "Você também, meu filho?" E também expulsou o filho do meio. Mandou ele embora, falou pra ele caçar outra coisa, porque ele não fazia uma coisa simples, que era levar uma cabrita para comer. No outro dia, o pai acordou muito atarefado e também pediu agora para o seu filho mais novo: "Ô meu filho, seus irmãos não conseguiram fazer uma coisa simples, quero levar uma cabra para comer. Você pode fazer isso para mim?" Ele: "Claro que sim, pai, vamos lá." E levou. Chegou lá, o filho ficou atento, olhando a cabra comendo, pulando, descansando, bebendo água. Ele: "Ô cabrita, você está satisfeita?" A cabrita novamente: "Mé." Ele: "Opa!" Balançando a cabeça, fazendo sim, né? Então tá. Levou pra casa: "Pai, tá aqui, ó, a cabrita, tá tudo certo." Aí o pai falou: "Ó, vou perguntar, hein? Cabrita, você tá satisfeita?" E ela balançando a cabeça negativamente: "Mé." O pai ficou com tanta raiva do filho que também pegou o filho, jogou para fora de casa e expulsou de casa. Os filhos não tinham nada para fazer, então por eles terem sido expulsos, eles foram procurar cada um o seu rumo. Um foi para o caminho da frente, um para a esquerda e um para a direita. E foram procurar uma profissão. O pai ficou em casa muito triste, que estava sem seus filhos, mas também estava com raiva, né? Então no outro dia ele levou ele mesmo a cabrita e fez a pergunta: "Cabrita, está satisfeita?" A cabrita: "Mé." Ele: "Tá vendo aí, ó? Eles não fizeram nada que eu pedi. E era coisa simples." Mas quando ele chegou em casa, ele ficou curioso e perguntou para a cabrita de novo: "Cabrita, você está realmente satisfeita?" E a cabrita mentirosa: "Mé." Ele: "Ué, então eu expulsei meus filhos à toa e você estava mentindo, cabrita." "Isso não vai ficar assim." Logo ele correu, procurou na casa dele e achou um jeito de cortar a cabeça da cabrita. Ele cortou bem, raspou bem curtinho aqui, bem na ponta da cabeça da cabrita e falou: "Isso é por você ter feito isso, é mentir." E abriu o curral, a cabrita começou a correr, e foi embora. Mas ele ficou triste que os filhos dele já tinham ido embora. Mas isso é outra parte da história. O primeiro filho começou a andar procurando alguma coisa para fazer, já que seu pai tinha expulso ele de casa, e ele encontrou um lugar para trabalhar, onde tinha um marceneiro que ensinava a fazer móveis, mesas, e ele ficou muito interessado. O marceneiro logo o contratou e eles trabalharam meses e meses juntos, até que depois que ele se formou, o marceneiro falou: "Menino, muito bom, você foi o melhor aprendiz que eu já tive aqui." Ele: "Ah, muito obrigado." Ele falou: Não, já que você me ajudou tão bem, eu vou te dar uma coisa mágica." E o menino falou: "Ué, mas o quê?" "Eu vou te dar esta mesa." Ele: "Ué, mas uma mesa? Por que esta mesa? O que ela tem de especial?" "Ah, quando você fala as palavras mágicas, mesinha te arruma, aparece um monte de comida. Toma aqui." O menino foi testar, né?
colocou a mesinha no chão e falou: mesinha, te arruma! Apareceram muitas comidas, sobremesas, bebidas gostosas. Ele: nossa, o que é isso? E começou a comer. Ele falou: tá vendo? Agora você pode levar. E o menino saiu tão feliz. Ele pensou: vou voltar e vou falar pro meu pai me desculpar. Agora eu tenho essa mesa mágica, né? Vai ser muito bom. Começou a voltar todo feliz. Só que o lugar que ele tinha ainda era muito longe. Então no meio do caminho tinha uma estalagem, que era uma casa, né? Que as pessoas passavam lá para descansar antes de chegar nos seus destinos. E ele chegou lá, cansado, e tinha um monte de gente lá na estalagem, conversando, todo mundo com um pouco de dinheiro. Aí ele chegou, foi bem tratado. Aí o pessoal: oh, pode chegar aqui, nós temos um pão, podemos dividir. Ele falou: não precisa dividir, eu tenho uma mesa mágica que vai dar comida para todo mundo. Colocou no chão, como o menino era bondoso, né? Mesinha, te arruma! A mesa começou a encher de comidas, pratos deliciosos, bebidas. Podem se servir, disse o menino. Todo mundo começou a comer. Só que, nessa estalagem, o estalajadeiro era um cara muito egoísta, muito malvado. E ele começou a olhar para o buraco da porta e viu aquele cara com aquela mesa cheia de comida. Ele pensou: tenho que ter essa mesa para mim. Ela vai servir muito bem. Mas como vou fazer esse menino me dar esta mesa? Tenho uma ideia. Quando o menino estava lá, terminando todo mundo de comer, o estalajadeiro chegou perto dele e disse: menino, por que você não fica aqui? Passa uma noite, vai ser tão bom, eu deixo de graça. O menino inocente falou: claro que sim, fico sim. E ficou lá sentado lá, quando na hora que ele dormiu, de noite, o estalajadeiro malvado foi e trocou a mesa dele por uma mesa bem parecida e escondeu a mesa mágica. No outro dia o menino pegou a mesa e foi embora para casa. Chegando em casa, bateu na porta. O pai: meu filho, você voltou. Ele: pai, você me desculpa? Ele: claro, meu filho, eu estava errado. Não, pai, mas eu trouxe uma coisa ótima. Chama a nossa família, nossos vizinhos inteiros, que vai ter uma festa aqui agora. Ele: meu filho, você tem certeza? Tenho, pode chamar. O pai, meio contrariado, chamou a família, chamou os vizinhos, a casa lotou de gente. Ele: agora eu vou colocar esta mesa no chão, vou falar as palavras mágicas que vai ter comida para todo mundo. O pai, esperando, o menino colocou a mesa. Mesinha, te arruma! E nada aconteceu. Ele: mesinha, te arruma! E nada aconteceu. O pai ficou tão chateado. O filho tinha feito ele passar uma vergonha imensa na frente da família. Ele: meu filho, não precisava você mentir. Por que você fez isso? O filho: pai, mas funcionava. E eu não sei o que aconteceu. Pai: meu filho, fique aí, mas seu pai está triste. O segundo filho procurou também algum lugar para trabalhar. Começou a andar, até que achou um moinho daqueles grandes que tem aquelas hélices enormes. Ele falou: opa, eu quero trabalhar aqui. Aí encontrou com o cara, o dono do moinho, falou: pô, você pode trabalhar, claro, a gente vai moer aqui os grãos e tá tudo bem. E tá moendo os grãos. E depois que ele trabalhou muito tempo, muitos meses, o chefe do moinho falou: você terminou seu treinamento, seu trabalho. Está aqui seu pagamento. Ele: que bom, eu já estou indo embora. Ele: não vai embora não. Você foi o melhor funcionário que eu já tive em toda a minha vida. Vou te dar uma coisa mágica. O menino falou: mas o que? Ele: o meu burrinho de estimação. Aí ele trouxe um burrinho nele. Mas para mim voltar a galope? Não, esse burrinho é especial. Quando você fala a palavra mágica, ele cospe moedas de ouro. Ele: sério? Ele falou: burrinho bribelique. Aí o burrinho abriu a boca e caiu um monte de moedas de ouro no chão. O menino: mas que isso? Ele: você merece, você foi uma ótima pessoa, pode levar. O menino pensou: já sei, eu vou para casa mostrar pro meu pai, vou dar esse monte de dinheiro, ele vai me perdoar. E começou a voltar todo feliz. Mas adivinha, ele parou na mesma estalagem do cara invejoso malvado. Chegou lá na estalagem, estava todo mundo conversando. Ele chegou com o burrinho lá. Aí o pessoal: a gente tá aqui, trataram ele bem. Ele: meus amigos, a gente acabou de comer, mas nós estamos juntando as moedinhas aqui para pagar, porque é tudo tão caro. Ele falou: não, mas se espera. Comigo não tem isso não. Puxou o burrinho e falou: burrinho, bribelique. O burrinho. E caiu aquele monte de moeda no chão. E aí eles: opa, eles podem pegar as moedas que quiserem. O estalajadeiro malvado, invejoso, estava lá olhando no buraquinho da porta. Falou: este burrinho terá muita servidão para mim. Ficarei rico. É só dar um jeito dele ficar aqui à noite. Então, depois que todo mundo pegou as moedas e pagaram suas contas, o estalajadeiro chegou para o menino e disse:
Por que você não quer ficar aqui à noite? Estou vendo que você está muito cansado. Você pode ficar de graça. O menino, que bom. Eu vou passar a noite aqui. Ele foi dormir. Quando chegou a noite, o menino estava dormindo. O estalajadeiro malvado pegou um burro, pintou com uma tinta parecida com a do burro do menino e trocou, sem ele perceber. Colocou outro burro lá longe. No outro dia, o menino pegou o burrinho, saiu levando e nem reparou. Chegando em casa, depois de muito tempo, bateu na porta para dizer, meu filho! E o irmão falou, irmão, você tá aí, né, gente? Você me perdoa, pai? Meu filho, te perdoa. Eu estava errado. Não, mas espera aí. Pode chamar nossa família e os amigos que eu tenho uma coisa para mostrar. Aí o pai falou, não. Seu irmão veio com essa história. Não, mas é verdade. Esse burrinho aqui, ele cospe moedas de ouro. Ele é incrível. Aí falou, tem certeza? Tem! Chamou de novo a família. E os vizinhos, e a casa lotada, aquela coisa toda, o menino. Agora preste atenção. Falaria a palavra mágica e ele vai cuspir moedas de ouro. Todo mundo esperando aquele silêncio, o menino. Burrinho, Bribelique! E o burro lá. Burrinho, Bribelique! E o burro nada. O pai, meu filho, não precisava mentir. Ele falou, pai, mas aconteceu alguma coisa. Quando o menino colocou as mãos no burro, a tinta saiu na mão dele. Ele falou, olha o que aconteceu, eu fui enganado. O outro irmão, eu fui também, hein? Foi aquele cara. E eles mandaram uma carta, procurando para ver se eles achavam o outro irmão dele, que eles sabiam para onde ele tinha ido. E mandaram uma carta para chegar no irmão dele, contando este caso que tinha acontecido, né? E agora vamos para o terceiro irmão. O terceiro irmão começou a procurar algum lugar e não achava nenhum lugar, até que ele achou uma casa de ferreiro. O ferreiro estava lá fazendo aquelas coisas, panelas e coisas, ele batia com um martelo muito grande. O menino, eu quero aprender, você pode me ensinar? O ferreiro, claro que sim. Ensinou ele a fazer muitas coisas de ferro e o menino treinou por muito tempo, muitos meses, até que então ele terminou seu treinamento. O ferreiro então falou, meu, você terminou, você pode ir embora, tá aqui seu pagamento. O menino, que bom, eu estou indo. Aí o ferreiro, pera, você foi meu melhor aprendiz, você aprendeu a fazer tudo. Vou te dar uma coisa mágica. Menino, sério? O que você me dá? Ele, está aqui um saco. E mostrou um saco fechado de couro. O menino falou, mas o que é isso? Ele, isso aqui é para afastar todas as pessoas que podem te fazer mal. O nome desse saco aqui é pula-porrete. Se você falar pula-porrete, sai um porrete de dentro do saco e bate na cabeça dos outros. Até que você diga, volta porrete, ele para ninguém nunca te fazer mal, que você é uma pessoa muito boa. O menino, que bom, e levou o saco nas costas. Chegou lá, quando ele estava indo embora, chegou o pombo correio com a carta. Ele leu aquela carta toda dos irmãos, mostrando aquele infortúnio que eles tiveram, e falou, se eu passar por esse lugar, eu vou fazer esse cara se arrepender. E foi andando até que ele encontrou a estalagem. Mas o menino já estava esperto. Chegou na estalagem, estava todo mundo lá comendo, bebendo. O menino chegou com um saco e colocou na mesa. Todos pararam e falou, vocês não sabem o que tem dentro desse saco? Nem as maiores riquezas, nem as maiores comidas. E esse saco tem as coisas mais preciosas, que vocês nem podem imaginar. E todo mundo ficou curioso. Ele, mas eu não vou mostrar. Sabe como é que é? E o estalajadeiro, invejoso, olhando pelo buraquinho da porta. Este saco eu tenho que ter. Não sei como, mas é só fazer ele dormir que eu vou ter isto. As maiores riquezas. Ele chegou, o estalajadeiro, pro menino, depois que todo mundo foi embora. Por que você não dorme aqui? Eu deixo você de graça, você está cansado, menino? Claro que sim. É o que eu mais quero, é dormir. E o menino deitou a cabeça no saco. E o cara de noite foi pegar. Quando ele chegou perto, o menino gritou, pula, porrete! Saiu o porrete, começou a bater no cara, e bater no cara, e o cara, para! Eu só paro se você devolver a mesa e o burrinho dos meus irmãos. Ele, não vou devolver. Ele, pula, porrete! O porrete batendo, e o cara foi apanhando todo roxo. Ele, não, tá bom, para, eu devolvo. Ele, volta, porrete. O porrete voltou, ele, tá bom, não me bata mais, eu devolvo. Ele, você foi invejoso e pegou as coisas dos meus irmãos, me devolva agora. O estalajadeiro não teve outra opção senão devolver, né? Devolveu a mesa, devolveu o burrinho e o irmão foi trazendo para casa. Quando passou um tempo, o pai estava lá com os outros irmãos quando batem na porta. Quando abrem a porta, o irmão mais novo chegou. Gente, cheguei! E abraçou os irmãos. Mas aconteceu ele, não.
pode chamar a família toda que dessa vez vai dar certo. Eu trouxe a sua mesa e o seu burrinho. Os irmãos ficaram muito felizes. O pai falou: ei, começou. Ah, vai de novo essa história aí. Não, pode chamar, pai, que agora é verdade. Aí chamou a família toda, os amigos, todo mundo lá na maior empolgação. Vai, vamos, é comida, é dinheiro. E aí ele entregou a mesa pro irmão mais velho e falou: vai, irmão. O irmão chegou: mesinha te arruma. E apareceu aquele monte de comida. Entregou o burrinho pro irmão do meio e falou: vai, irmão. Ele: burrinho, bribelique, burrinho. E saiu aquele monte de dinheiro e todo mundo feliz. O pai falou: ô meu filho, e você? E esse saco aí? Ele: não, pai, nesse daqui você não pode mexer não, deixa assim que está bom demais. E a história acabou, todo mundo feliz. Ah, peraí, e a cabrita? E vocês querem saber o que aconteceu com ela? A cabrita, quando foi fugir com a cabeça raspada, começou a correr para sempre. Começou a correr para frente, correndo desesperada, até que então ela achou uma caverna. Ela entrou na caverna para passar aquela noite, né? Porque ela estava com fome e o lugarzinho que ela tanto gostava de comer, ela mentiu, né? Então agora não tinha, ela estava lá e ficou naquela caverna. Essa caverna era de um urso. Então o urso chegou de noite. Quando ele entrou na caverna, que ele viu aqueles 2 olhos amarelos, ele: ai, que é isso? É um monstro! O urso saiu correndo, aí deu de cara com a raposa. Falou: raposa, o que foi, urso? Tem um monstro na minha caverna, eu que não fico lá, raposa. Que é isso, urso? Tá com medo desse tamanho? Deixa que eu vou lá, eu sou raposa, eu sou esperta. E começou a andar. Quando a raposa entrou dentro da caverna, a cabrita com o olho aberto, ele viu aqueles 2 olhos amarelos. Ele: ai, no escuro. Ele: ai, voltou. Urso, verdade, tem um monstro no escuro com os 2 olhos amarelos. E os dois correndo, de repente estava passando um maribondo. Aí o maribondo: o que foi, galera? Não, maribondo, sai daqui, tem um monstro lá no escuro com um olho amarelo. O maribondo falou: ei, mas essa raposa, esse urso não serve pra nada, deixa que eu vou lá. E foi. Quando o maribondo olhou, era a cabrita que tava lá. O maribondo foi na cabrita e a cabrita saiu correndo e saiu pelo urso, passou pela raposa e saiu correndo. E dizem que até hoje ela está correndo por aí. Essa história é muito interessante e mostra que mentir nunca é um bom caminho. Valeu, Bob The Boys, até mais!